Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos aqui agradecermos a Deus por estarmos hoje na nossa última lição do nosso primeiro trimestre desse ano, a qual nós estamos estudando a Viva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus, que foi o nosso comentarista, o nosso professor Elinaldo Renovato. E eu glorifico a Deus pela sua vida, a você que tem me acompanhado no decorrer de todas essas lições, todas essas aulas, que eu creio que foi de muita edificação e elevo espiritual para a sua vida, a qual aprendemos muito sobre o que é o avivamento, tá? Que resume-se em uma palavra que é vida espiritual. Uma pessoa que ela é avivada, ela tem vida, ela recebe vida espiritualmente. Então, hoje nós estamos com a nossa lição de número 13, a qual nós vamos comentar exatamente sobre aonde que se faz menção, da única vez no Antigo Testamento também, sobre a palavra avivamento se encontra somente no próprio livro do profeta Abacuque. A lição 13 de 26 de março de 2023. Aviva, ó Senhor, a tua obra. O texto áureo disse: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. E na ira lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. Então, por aqui nós já temos que o profeta Abacuque, assim como nós precisamos também, pedir um avivamento. Veja que ele pediu no meio dos anos. Porque muitas pessoas começam bem, começam naquele gás, começam naquele vigor, e no meio da jornada, no meio dos anos, né, ele vai desanimando. Por quê? Porque não vai cultivando. Porque não vai cultivando aquela fé. Não vai cultuando ao Senhor. Porque a palavra cultura no latim é colere. Colere quer dizer cultivar, que é a mesma raiz da palavra que usamos para culto. Ou seja, quando você cultua, você está cultivando. Tá? Você está cultivando. Então, se você diz que é um crente avivado, se você não participa da escola dominical, se você não lê a Bíblia, se você não ora ao Senhor, se você não cultua o Senhor na igreja, vai apenas no domingo, isso mostra que você precisa de um avivamento. Porque em casa é muito bom, nós temos aqui o nosso canal, nós temos aqui os nossos vídeos, mas aqui é apenas um subsídio, é apenas um complemento. A escola precisa estar na igreja. Os irmãos reunidos, a qual nós temos na nossa sede, na Assembleia de Deus, Belém, na rua Cuiabá 146, o nosso pastor Divani Epitácio. Nós temos também aqui na nossa congregação, na Avenida dos Cipês, 11-7, todos os domingos. Você é o nosso convidado especial, próxima feira do Redondo. Então você vai estar cultivando ali, você está alimentando ali. Porque precisamos estar sempre se alimentando da palavra, cultuando, cultivando. Então, a verdade prática diz, é a vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias até que o Senhor Jesus volte. Então, enquanto estamos aqui na terra, precisamos o quê? De avivamento, ser reavivados. Que na verdade nós não precisaria ser reavivados, precisamos estar sempre subindo. Mas muitas vezes nós não cultivando e nós precisamos então ser reavivados ou avivados. A nossa leitura em classe está em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 a 2, depois do 16 ao 19. Então, é algo muito importante para nós entendermos. Eu creio que o avivamento, o derramar de Deus está sempre pronto a nos entregar algo.
E esses dias eu pensando sobre isso, eu fiz uma comparação sobre uma torneira. Dentro ali daquela encanação tem água que jorra. Só que para que a água venha sair, você precisa abrir a torneira. Então o que eu quero dizer com isso? Existe uma fonte aberta, Deus está pronto a nos entregar algo. Mas às vezes falta nós abrir aquela torneirinha para que Ele derrama sobre nós da sua água, da sua chuva de bênçãos, da sua palavra, das bênçãos espirituais. Porque Deus, Ele não faz nada que a pessoa não queira, que a pessoa não deseja. Lá em Apocalipse 3:20, veja que o Senhor Jesus se identificou em Laodiceia como alguém que está por lado de fora da sua casa. E alguém precisa abrir a porta. E a igreja de Laodiceia deixou Jesus por lado de fora. Só que a porta da casa abre por dentro e por fora. Só que a porta do nosso coração, a chave só fica por dentro. É somente eu que abro, é somente você que abre. Então precisamos abrir para receber Jesus. E aí eu fiz aqui para vocês essa comparação sobre uma torneira. O avivamento de Deus, as bênçãos de Deus, a promessa de Deus, ela é como uma torneira aberta. Mas eu preciso abrir essa torneira. Se eu não abrir essa torneira, eu ativar isso aí para que essas promessas se cumpram na minha vida, vai ser a mesma coisa que nada. Ou seja, a torneira ela está então fechada. A torneira precisa estar aberta sobre a minha e a sua vida. E é nós que abrimos essa torneira para que Deus derrama. Muitas pessoas culpam um e outro, mas o culpado é ele mesmo. Às vezes jogamos o avivamento para os presidentes, para as convenções. Precisa começar com os pastores. A líder tem que começar. Não. Tem que começar por mim. Tem que começar por você. Tem que começar aqui, aonde estamos, o avivamento. Então isso nós precisamos entender. O objetivo da nossa lição, tópico 1, apresentar o clamor pelo avivamento do profeta Abacuque. Tópico 2, enfatizar a palavra de Deus como elemento fundamental do avivamento. Tópico 3, conscientizar a respeito da necessidade de um verdadeiro avivamento. Então vamos aqui para a nossa introdução, porque nessa era cristã, né, de 1950, considerada como a pós-modernidade, né? A sociologia entende como pós-modernidade. O pecado terrível, coisas terríveis, coisas que a gente não imaginava que acontecer, está acontecendo. Muito esfriamento espiritual. Muitas vezes não tem como desficar o cristão, né, verdadeiro do cristão nominal. Essa é a era da pós-sociedade, sociedade líquida, como Zygmunt Bauman avaliou, o sociólogo, como a sociedade líquida, tudo líquido, amor líquido, não tem algo sólido. As forças do mal, nossa introdução na parte final diz, as forças do mal tentarão pará-la, mas não prevalecerão, porque Jesus é o dono da igreja. Porque quando Jesus revelou a igreja a Pedro, Mateus 16:18, ele já revelou que ela seria perseguida. Tu és Pedro, uma lasquinha da rocha, e sobre esta pedra, que é Cristo, essa rocha, edificarei a minha igreja, e as forças do mal, e as portas, plural, muitas portas, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, Jesus revelando a igreja, já revela que ela seria perseguida. O tópico 1 fala o clamor pelo avivamento, a intercessão angustiada do profeta. Quando o profeta ele está, querido, no capítulo 1, ele está angustiado, né? O profeta ficou indignado. Aparentemente, Deus não havia agido, o pecado tomando conta, né? O litígio, a iniquidade, a violência, a maldade, né?
a contenda diante dos seus olhos. E a sua alma se angustiava em ver tudo aquilo ali, como também nós vamos ver hoje, nossos dias estão piores ainda. O pecado, a corrupção, as pessoas que têm dinheiro, sobressaindo sobre aqueles que não têm, a injustiça social em nosso meio, a corrupção dos poderes. O que ele podia fazer era o quê? Somente clamar ao Senhor, intercessão angustiada, porque ele estava ali clamando, mas ele não tinha resposta. Aparentemente, ele não tinha resposta. Aí nós vamos para o item 2 falar aparente indiferença de Deus. Veja só, nós vamos ver, queridos, que Deus está... Por que Deus estava demorando? Por causa da sua longanimidade. Hoje as pessoas estão pecando, fazendo o que eles querem à vontade. Mas não é que Deus está se agradando daquilo ali, é por causa da longanimidade. Está dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa dos seus pecados, mas sim do justo. As pessoas dando as costas para Deus, desprezando a palavra, né? Mas nós vemos que Deus vai responder a esse tipo de pessoas. Deus vai trazer uma resposta para essas pessoas. Completamente diferente daquilo que Abacuque esperava. A resposta de Deus, o item 3 aqui da nossa lição, você vai ver aí, a resposta de Deus vem pronta. A resposta de Deus é que Deus ia usar o que? Os caldeus e os babilônicos, que eram nação mais ímpia do que eles. Veja só, Deus aqui ia usar uma nação mais ímpia do que eles para punir eles. Essa foi a resposta de Deus. E isso nos deixa indignados, mas como isso? Só que aí Deus vem também trazendo a resposta de que eles também seriam punidos. Porque Deus não é injusto. Deus não pratica injustiça. Deus usa eles para punir o povo, a nação que se esqueceu de Deus, só que também ia punir essas nações. Deus ia trazer justiça para eles também. Então nós vemos que a taça aí vai enchendo, a taça de Deus vai enchendo. Vai chegar uma hora que ele vai ter que derramar da sua ira. Que é como a taça que ela vai enchendo. Né? Ainda que pareça inerte, Deus está dando um tempo ali para a pessoa se arrepender. Talvez você e eu estamos deparando hoje pessoas pecando à vontade, né? Matando, estuprando, prostituição, drogas, pessoas que se dizem cristãs, o ímpio prosperando, aparentemente prosperando, a injustiça, a maldade, a corrupção. Você vê, mas Deus está fazendo o quê? Para ter certeza que vai chegar o tempo dessa colheita. Deus vai fazer justiça, porque Deus está... Os seus olhos é como chama de fogo, está contemplando a cada um. Deus é amor, mas é um fogo consumidor. Deus mandou então, no capítulo 2, que o profeta escrevesse a visão de maneira bem legível, para que quem passa correndo, sabe, uma placa hoje, bem grande, quem passa correndo já vê aquela placa escrita. É isso que Deus mandou o profeta escrever. Então, queridos, é isso que aconteceu. O tópico 2 vai falar avivamento pela palavra de Deus, que não existe avivamento sem ser pela palavra de Deus, queridos. Abacuque 3:1 diz que ele ouviu que a palavra de Deus, somente a palavra, que não existe avivamento sem ser pela palavra. Hoje vemos um louvorzão, palavra nada, palavra pequena, pouco espaço para a palavra. Se dá muita ênfase a teatro e tantas outras coisas, mas muitas vezes a palavra fica sufocada em um culto. Dá lá seus 15 ou 20 minutos ou 10. E ainda diz que não sobrou tempo para a palavra. Mas foi ele que não se organizou ela, o seu culto. E muitas vezes é apenas para massagear o ego, os louvores,
que são louvores egocêntricos, louvores que não falam nem sequer o nome do Senhor, nem sequer exalte ao Senhor. E aí o teu inimigo vai ver, e você vai estar em cima, e ele lá embaixo, e assim por diante. Louvor egoísta, louvor para massagear o ego, louvor de justiça pessoal, louvor de justiceiro. Primeiramente ele ouviu a palavra, aí vai para o item 2, e ele o que? Temeu ao Senhor. O que é temor, pastor? Temor não é medo, porque existe o temor do medo, temor por causa do pecado, o temor ao homem e o temor a Deus. Tem pessoas que têm medo, não têm temor. Mas o que é temor? Como diz Salmo 111, verso 10 e o Provérbios 1, 7. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. O que é o temor a Deus? É o reverenciá-lo no espírito, na alma e no corpo. É o se entregar ao Senhor. Não apenas de pé, mas reverenciar, adorar a Deus, exaltar a Deus, dar honra a Deus. Isso que é temor, respeito, honra. Temos honrado a Deus? Você tem honrado a Deus lá no seu trabalho? Na sua casa? Você tem honrado a Deus lá na sua igreja, obedecendo a Deus e o seu pastor? Isso é para nós refletirmos. Porque Provérbios fala mais de princípio do que promessa. Veja que o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Tem gente que quer promessa, mas não quer viver o princípio. A item 3 fala do clamor pelo avivamento. Veja que ele clamou pelo avivamento. Depois ele entendeu que o juízo seria inevitável ao povo desobediente. Ele pediu um avivamento para a sua obra. Ele pediu para que Deus notificasse na sua obra. Pediu para que Deus se lembrasse da misericórdia na sua ira. Finalmente, ele demonstra um sentimento de muita esperança e fé e otimismo. Aí ele finaliza como? Ele finaliza cantando. Veja que ele começa questionando frente à resposta de Deus, no capítulo 2. Aí ele termina cantando, louvando a Deus. Vai chegar um tempo de você cantar, mas primeiro entenda como Deus vai agir na sua vida. Tem muita gente que começa cantando e termina questionando. Não, Abacuque começa questionando, frente à resposta, ele clama a Deus e ele vai cantar. O tópico 3 diz: avivamento, questão de vida ou de morte, queridos. E aquele negócio, eu preciso pegar ou largar. Uma questão de vida ou morte. Precisamos urgentemente de um avivamento. Mas a igreja precisa estar clamando. Clamando porque misericórdia. Era uma questão de vida ou morte. Veja. Era uma questão de vida ou morte. Por isso ele subrigou. Na ira, lembre da misericórdia. Ele viu a ira de Deus que seria derramado. O que é misericórdia? Vem do latim misere. Se você separar essas duas palavras. Córdia de misere. Misere refere-se ao quê? Ao nosso estado miserável. O nosso estado miserável. E córdia vem de condoer, coração, sentimento. Ou seja, é Deus pegando o nosso estado miserável e se condoendo e tendo compaixão, misericórdia do nosso estado, da nossa situação. Porque o item 2 fala: Deus é misericordioso. Abacuque sabia que Deus ouve as nossas orações das pessoas que pecam. Mas o quê? Que se arrependem sinceramente. E aí o comentarista traz aqui, nos lembrando um fato,
que aconteceu com o salmista Davi, lá em 1 Crônicas, querido, capítulo 21, quando Davi vai enumerar ali o povo, segundo Samuel 24, né, fala do Senhor, incitando, mas aqui diz que é o próprio Satanás que levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel, fazer a numeração. Queria saber quantas pessoas tem. Geralmente era, o censo, né, era assim, de 20 anos, mas aqui o Senhor não pediu para ele fazer isso. Aqui está dizendo que é o próprio Satanás que incita ele a fazer isso. E o próprio Davi reconheceu isso depois. E ele pede para Joabe contar ali, só que Joabe não contou de Levi e Benjamim, ou seja, fez pela metade, porque ele não estava se agradando daquilo que Davi pediu para ele fazer, era o general dele. E aí chegou-se o momento, né, em que Gade, o profeta, vem até Davi, devido àquele erro, para ele fazer 3 escolhas ali. Ou 3 meses, ou seja, 3 anos de fome, só que lá em Samuel 2, Samuel 24 fala 7 anos de fome, né? Mas aqui, em 1 Crônicas diz 3 anos de fome ou 3 meses que consuma diante dos seus adversários e a espada dos seus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor. Escolha, Davi. Ou os anos de fome, ou os inimigos consumam diante dos adversários, ou a peste caindo sobre você. 3 dias. O que o salmista disse? Caia eu na mão do Senhor, mas na mão do homem não caia eu. Porque os homens não têm misericórdia, mas o Senhor tem misericórdia. Então ele preferiu cair na mão do Senhor. E o que aconteceu? O Senhor enviou o anjo ali para destruir. Né? Veja que veio o anjo ali, o destruidor, lá em 1 Crônicas, capítulo 21. E de repente o Senhor, né, mandou a peste ali, já matou 70 mil homens. E mandou destruir lá em Jerusalém. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Orna, o Jebuseu. E viu o Davi, levantou os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembaiada. E Davi, então, o que ele fez? Ele reconheceu que pecou. O 17 disse, e disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz mal, mas as ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim, ele reconheceu. E contra a casa de meu pai, e para castigar o teu povo. Veja que Davi aqui, ele reconheceu que pecou. Ele confessou o seu pecado e o anjo colocou a espada na bainha novamente. E ele edificou um altar cheio de ofertas pacíficas. Ele sacrificou ao Senhor. Até quando chegou ali, né, Araúna, né, ele disse que não queria nada que não custe nada ao Senhor, que ele apresentou para ele aquele lugar, mas ele não. Eu quero pagar por isso, porque eu não quero apresentar nada ao Senhor que não me custe nada. Porque para ter avivamento, alguém precisa buscar o Senhor, se sacrificar, querido. A igreja precisa pagar o preço, orar ao Senhor, jejuar, consagrar. E o que aconteceu? O anjo colocou a espada na bainha, ou seja, livramento. Avivamento é Deus livrando o teu povo. A igreja arrebatada, ela será livre, será guardada, será protegida do juízo. E o que aconteceu? Olha só, versículo 26. E invocou ao Senhor, e qual respondeu com fogo dos céus sobre o altar do holocausto. Ou seja, fogo fala do agir de Deus, do mover de Deus, da ação do Espírito Santo. E isso só pode acontecer se a igreja orar ao Senhor, se a igreja confessar os seus pecados, se nós arrependemos dos nossos pecados, Deus vai manifestar com fogo, avivamento, como diz em Atos 2, línguas repartidas como de fogo pousaram sobre cada um deles. Deus quer reavivar a igreja ou avivar a tua igreja, mas precisa ter confissão de pecado, precisa ter arrependimento e mudança de mente, mudança de vida, querido.
Se alguém diz que é avivado para pular e sapatear dentro da igreja lá fora, não paga suas contas, não dá seu testemunho, isso mostra que ele não tem avivamento e não foi avivado pelo Senhor ou reavivado pelo Senhor. Ele pecou e reconheceu. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, novas são a cada manhã. O que se renova não é a palavra, porque a palavra não precisa de renovo. Renovo é algo que está desconcertado, precisa ser consertado. A palavra não precisa disso. Não precisa atualizar a Bíblia, como alguém disse por aí. Não. Item 3 finaliza. Clamemos a Deus, queridos. Uma sociedade moral endêmica, em grande parte, não há o melhor sentimento de vergonha e pudor. A iniquidade, olha só, não é mais praticada individualmente ou por grupos, mas está institucionalizada, querido. Hoje estão leis querendo aprovar o aborto, o homossexualismo, o casamento gay, ideologia de gênero, todas essas aberrações. E muitas vezes tem apoio de algumas igrejas, chamado igrejas inclusivas, que nunca incluiu ninguém. Você percebe que ninguém nunca foi incluído porque não tem uma nova vida, não tem uma mudança, não tem uma transformação. Muitas igrejas, inclusive, aceitam essas coisas e dizem que Deus é amor, Deus é amor, Deus não exclui ninguém. Quem disse isso? A justiça de Deus já é exatamente por causa do seu amor. Já é exatamente porque Deus, ele ama. A Bíblia diz, Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Devemos fazer a mesma oração do profeta Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Amém. Que o Eterno continue te abençoando. Compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário. Envie com seus amigos esse último vídeo. E no próximo trimestre nós vamos estar estudando um próximo trimestre muito maravilhoso que vai falar sobre a família cristã. Amém?